Olá, minha gente, olá, meus queridos irmãos, amada Igreja Presbiteriana de Vila Paula. Eu quero saudar a você, minha irmã, a você, meu irmão, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus, neste momento, fale ao teu coração e que Deus edifique a sua vida, te exortando, te confortando, te consolando e te encorajando cada vez mais a servir ao Senhor, a servir ao nosso Deus com alegria. Vamos orar nesse momento, pedindo a direção de Deus para que o Senhor fale aos nossos corações. Nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu santo e bendito nome. Rogamos-te, Senhor, neste momento, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor fale em nossos corações, para que o Senhor abra os nossos entendimentos e edifique a nossa vida. Eu peço, Senhor, a tua bênção, ó Pai, a cada um que vai ouvir a tua palavra. Eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor edifique a cada coração, a cada irmão, a cada irmã da nossa igreja, e quem sabe, Senhor, outros irmãos de outras igrejas, ou outras pessoas, ó Pai, queridos, amados, que quem sabe não são ligados a nenhuma igreja, que o Senhor também abençoe. Abençoe a tua palavra para que caia em solo firme, para que caia, Senhor, no coração de cada um e produza um impacto, uma transformação de vida. Toma conta de mim, Senhor, na exposição da tua palavra e na explicação da mesma. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos. Esta videoaula de hoje, nós vamos encerrar a nossa exposição do Salmo 119. Nós vamos fazer um fechamento do Salmo 119. Um precioso salmo. A palavra de Deus, ela é preciosa. E meu objetivo, neste momento, é fazer um resumo do salmo. É fazer um resumo do Salmo 119, destacando algumas lições, destacando 4 lições que perpassa todo o conteúdo do Salmo 119. A primeira lição é a excelência da palavra de Deus e os seus benefícios. A segunda lição é o compromisso que o salmista tinha com Deus e, consequentemente, com a palavra de Deus. A terceira lição é o teor dos pedidos que o salmista fazia para Deus. O teor dos pedidos que o salmista fazia para Deus. E a quarta lição são os sofrimentos, as aflições e a vulnerabilidade do salmista. Portanto, como falamos, encerrando a nossa exposição do Salmo 119, nós vamos fazer este resumo, destacando estas 4 lições. Vamos ler, meus irmãos, a última sessão, ou último bloco deste Salmo 119. Acompanhe na tua Bíblia. Vamos ler
esta última sessão, os versos 169 até o final, os 176. Portanto, versos 169 a 176. Acompanhe na tua Bíblia. Chegue a ti, Senhor, a minha súplica. Dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença. Livra-me segundo a tua palavra. Profira um louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma para louvar-te. Ajudem-me os teus juízos. Agora veja o verso 176, que eu quero destacar. Ando errante como ovelha, desgarrada. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Ando errante como ovelha desgarrada. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Portanto, meus irmãos, a primeira lição que vamos aqui tirar para o nosso aprendizado e aplicação, fazendo esse resumão todo do Salmo 119, é a excelência da palavra de Deus e os seus benefícios. Se você notou ao longo da nossa exposição deste salmo, este é o tema central. Este é o tema central de todo o Salmo 119. Dos 176 versos, tudo gira em torno e está baseado na palavra de Deus. Tudo gira em torno disso e está baseado na palavra de Deus. Eu quero iniciar fazendo uma ponte para um texto maravilhoso, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. O tão conhecido texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, que diz assim a palavra de Deus: toda a Escritura, note aqui, meus irmãos, que toda a Escritura é toda a Escritura. Gênesis, Apocalipse. Gênesis, Apocalipse. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a compreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Estes versos são extremamente importantes, meus irmãos, maravilhosos. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Portanto, esta é a primeira lição, meus irmãos. Este é o primeiro destaque que eu faço, fazendo o resumo do Salmo 119.
a excelência da palavra de Deus e os seus benefícios, o que é o tema central do salmista, de todo o salmo. Embora não saibamos com precisão quem foi o autor do Salmo 119, tudo leva a crer, segundo alguns estudiosos, que foi Davi quem escreveu. Tudo leva a crer, segundo alguns estudiosos. Mas o que é mais importante é que o salmista era um servo piedoso, dedicado e temente a Deus. E que toda a Escritura é inspirada por Deus. É o que é o mais importante, meus irmãos. No texto que lemos, de 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é toda a Escritura. De Gênesis, Apocalipse e também o Salmo 119. E também o Salmo 119. O que é mais relevante, o que é mais importante, é que toda a Escritura é inspirada por Deus. Nesse sentido, quando lemos as Escrituras, quando você for ler a Bíblia, e eu também, nós precisamos rogar a Deus 3 coisas importantíssimas. Em primeiro lugar, para que Deus remova qualquer vestígio de incredulidade, se houver em nossos corações, e nos dê fé e confiança em sua palavra, na palavra de Deus. Isto é muito importante para nós. Quando lemos as Escrituras, roguemos a Deus que remova em nós qualquer tipo de vestígio de incredulidade e que Deus nos dê fé, muita fé e confiança nele, na sua palavra. Em segundo lugar, devemos rogar também que Deus nos dê entendimento e compreensão por meio do Espírito Santo de Deus. Esta é a segunda lição. Esta é a segunda orientação, biblicamente falando, quando lemos as Escrituras. Senhor, me dê entendimento, me ajuda a compreender a palavra de Deus. E em terceiro lugar, quando lemos as Escrituras, isso também é o mais importante. E fecha esta questão. Rogar a Deus que nos capacite a aplicar a palavra de Deus, a vivê-la e a aplicá-la em nossa vida, ou seja, em praticar. Então nós devemos pedir a Deus que Deus remova qualquer vestígio de incredulidade, se houver em nossos corações, e nos dê mais e mais fé e confiança na palavra de Deus. Rogar a Deus que nos dê entendimento e compreensão daquilo que estamos lendo, e rogar a Deus que Deus nos capacite a aplicar, a vivê-la, a praticar a palavra de Deus. Nós precisamos praticar em nosso viver, em nosso cotidiano. A segunda lição, meus irmãos, que estamos aqui tirando do Salmo 119 inteirinho, é a respeito do salmista. O salmista tinha compromisso sério com Deus e, consequentemente, com a palavra de Deus. Obviamente, o salmista tinha um compromisso muito sério com a palavra de Deus, com Deus e a palavra de Deus. Note, meus irmãos, eu vou citar alguns versículos aqui
vários versículos rapidamente. Se você quiser anotar, é importante. Se você perder, você volta um pouquinho o vídeo e você anote com tranquilidade. Por exemplo, a motivação do salmista era o Senhor. E isso era uma das coisas principais. Por isso que o salmista tinha compromisso sério com Deus e, consequentemente, com a palavra de Deus. Porque a motivação do salmista era o Senhor. O motivo do seu canto. Veja lá no verso 54. O amor do salmista por Deus era profundo e intenso. Era profundo, meus irmãos. O amor do salmista por Deus. Vários versículos nós vemos isso. Por exemplo, o verso 97, 113, 127, 163 e o 167. O prazer, o seu deleite, a sua alegria era no Senhor. Então, o prazer do salmista, o deleite do salmista, essas palavras se repetem em todo o salmo, e a alegria do salmista era no Senhor. Veja lá também os versos 16, 20, 47, 77, 162 e 174. Outro verso bonito que diz que a herança do salmista era o Senhor, quando ele diz a minha porção é o Senhor, a minha porção, a minha herança. Isso está lá no verso 57. Meus irmãos, o salmista era centrado na palavra de Deus. É o que nós precisamos também ter e ser, centrados na palavra de Deus. Tudo o que ele pensava, fazia ou falava, não é? Tudo o que ele pensava, tudo o que o salmista fazia ou falava ou proferia, tinha como base a palavra de Deus. Tudo. O salmista também, meus irmãos, nós vemos isso lá no início, o verso 1, verso 2 e o verso 9. O salmista era cônscio que a genuína felicidade consistia em andar no caminho do Senhor. E só existe uma maneira de nos mantermos firmes nesse caminho, no caminho do Senhor. E qual é? Praticando a palavra de Deus. Praticando a palavra de Deus. Volta um pouquinho nos primeiros versos, depois pula para o 9, que você vai perceber isso. O salmista também tinha, meus irmãos, a consciência que tudo vinha de Deus. Tudo vinha de Deus. O poder de remover as vendas dos olhos espirituais, o poder de remover a cegueira espiritual, iluminando os pensamentos, dando entendimento e fazendo com que o homem se volte para Deus, advém somente de Deus. É por isso que no início nós falamos, na primeira lição, ao lermos a palavra de Deus, peçamos a Deus que nos dê entendimento, que nos dê clareza e que possamos aplicar a palavra de Deus. Isso era nítido, isso era claro. O salmista tinha essa consciência que tudo vinha de Deus. Como falamos, o poder de remover as vendas dos olhos, a cegueira espiritual, iluminando os pensamentos, dando entendimento e fazendo com que o homem volte para Deus, isso tudo vem somente de Deus.
O salmista tinha essa consciência que não vinha dele mesmo, não vinha do salmista. Note isso. Preste atenção, não é? O salmista tinha essa consciência que não vinha dele, não vinha do salmista. Essa clareza, essa percepção, esse entendimento, essa força, essa capacidade e essa disposição de se inclinar e se voltar para Deus. Portanto, tudo partia e parte de Deus. Deus é quem faz tudo, do início ao fim, na vida do crente, na sua vida e na minha vida. Mas a terceira lição, meus irmãos, aqui, fazendo um resumão do maravilhoso Salmo 119, são as solicitações que o salmista se dirigia a Deus. Note, meus irmãos, as solicitações que o salmista se dirigia diante de Deus. Nós vemos estes pedidos em todos os versos praticamente, do 1 ao 176. Mas vamos destacar alguns. Anote aí. Versos 5, 7, 8, 9, 18. Aí depois pula para os versos 33 a 41, 43, 58, 73, 88, 107, 117, 123, 124, 125, 133, 135. São tantos, né, que a gente até se perde. Então, 133, 135, 147, 154 e 156. E você pode também anotar aí o 176, que é o último verso. Aqui no geral, não é, meus irmãos? Alguns que nós destacamos aqui. As solicitações que o salmista se dirigia diante de Deus. Por que, meus irmãos, que eu destaco essa lição? Porque o teor dos pedidos que o salmista fazia para Deus não se baseava em pedidos interesseiros, egoístas ou levianos. Não. Antes eram baseados nas promessas de Deus. Veja, volta à palavra de Deus, que é a base, que é a nossa base, que era a base também do salmista. Repetindo, o teor desses pedidos que o salmista fazia para Deus não era baseados em pedidos interesseiros, levianos ou egoístas. Não. Antes eram baseados nas promessas de Deus. É dessa forma que ele pedia, é desta forma que ele rogava, é desta forma que ele suplicava. Note, meus irmãos, aqui eu faço um resumo, o resumo de um resumo. O resumo que eu faço de todas as solicitações do salmista se encontra no verso 58. Olha aí o verso 58. É uma dica que eu dou. Se você quiser também fazer esse resumo, pode fazer. Se não, você faz um apanhado aí dos versículos. Mas o resumo que eu faço de todos os pedidos, as solicitações, os rogos do salmista se encontra no verso 58 que eu quero ler com você. Veja aí, verso 58 que diz assim: imploro de todo o coração a tua graça, compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Olha só que importância tem esse versículo.
Imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Portanto, esse como eu falei, uma dica, não é? O resumo que eu faço de todas as solicitações do salmista aqui nesse verso 58. Por quê, meus irmãos? Porque devemos rogar a Deus que Deus opere em nós a sua graça maravilhosa, fazendo com que nos voltemos para Ele por misericórdia. Senhor, eu rogo, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, para que nos voltemos para Ele, para Deus, para que Deus desvende os nossos olhos e possamos contemplar as maravilhas da tua lei, da palavra de Deus, para que Deus nos ensine. Veja, tudo isso nós vemos, nós podemos resumir no verso 58. Eu imploro a tua graça, para que Deus nos ensine o tempo todo na palavra de Deus, para que Deus nos capacite a praticar a palavra de Deus. Isso é graça também. E também para que Deus nos firme, para que Deus firme os nossos passos na palavra de Deus. Tudo isso nós encontramos do verso 1 ao verso 176, mas que eu resumo tudo no verso 58. Portanto, que possamos pedir, rogar a Deus que Deus opere a sua graça, fazendo com que nós nos voltemos para Ele, rogando a Deus para que Deus desvende os nossos olhos e contemplemos a palavra de Deus, para que Deus nos ensine, para que Deus nos capacite a praticar a palavra de Deus e firme os nossos passos na palavra de Deus. E o último ponto, meus irmãos, que eu tiro aqui, resumindo todo o Salmo 119, são os sofrimentos, as aflições e a vulnerabilidade de um servo de Deus. Sofrimentos e aflições e a vulnerabilidade de um servo de Deus, assim como o salmista. Um servo de Deus. O salmista era afligido. Se você, mesmo que você não tenha acompanhado o estudo do Salmo 119, se você ler rapidinho o Salmo 119, 10, 15 minutos, você vai perceber tudo isso. Anotando, destacando, frisando os versos, você vai perceber tudo isso. Não é difícil. O salmista era afligido, perseguido e vivia constantemente angustiado e aflito. Esta era a realidade do salmista. Essa era a realidade do salmista. A primeira impressão do quadro geral que é desenhado do salmista, a primeira impressão, note, que é desenhado do salmista, pode parecer que ele não tinha tanto problema assim. Afinal de contas, ele tinha e mantinha a sua comunhão com Deus o tempo todo. Pode parecer. Pegando o quadro todo, pode parecer que, repetindo, que o salmista não tinha tanto problema assim. Afinal de contas, ele tinha e mantinha a sua comunhão com Deus o tempo todo. É verdade. O salmista tinha e mantinha a comunhão com Deus o tempo todo. Ele amava Deus, como falamos. Ele tinha prazer e deleite na lei do Senhor. Porém, meus irmãos, o quadro que vemos, particularmente em cada versículo, é completamente o oposto. É completamente o oposto. É como falamos no início.
O salmista era afligido, perseguido e vivia constantemente aflito e angustiado. Essa era a realidade do salmista. O salmista era permeado por pressão, opressão, perseguição e depressão. Esta é a realidade. Esta que era a realidade da vida do salmista. Ele era recheado disso, permeado disso. Pressão, opressão, perseguição e depressão. Por exemplo, meus irmãos, os inimigos do salmista desejavam matá-lo, dar cabo dele, se pudesse. Você pode ver aí no verso 87. 87. E aqui, meus irmãos, as palavras finais do salmista são palavras surpreendentes. É isso que eu chamo a sua atenção partindo para o encerramento. O verso 176 são palavras surpreendentes. Por isso que eu coloquei no início, irmãos, que a primeira impressão pode parecer, a primeira impressão do quadro que é desenhado do salmista, pode parecer que ele não tinha tanto problema assim. Mas aqui, meus irmãos, essas palavras finais do verso 176, o último verso, são surpreendentes. Por quê? Olha o que ele diz: ando errante. Como assim? Como ovelha desgarrada. Ele está dizendo o seguinte, meus irmãos, numa outra tradução diz assim: eu me desviei como ovelha perdida. Como assim? Um servo devoto a Deus, piedoso ao Senhor. Ele diz aqui: ando errante como ovelha desgarrada. Eu me desviei como ovelha perdida. Busca o teu servo, porque não me esqueço dos teus mandamentos. Procura o teu servo, e aquele roga. Busca o teu servo. Meus irmãos, a coisa é simples, a questão é simples. Ainda que o salmista professe profundo amor e devoção a Deus, que ele de fato, ele professava assim, ele vivia isso o tempo todo, era um servo de Deus, foi um servo de Deus. Então, ainda que o salmista professasse profundo amor e devoção a Deus e aos mandamentos do Senhor Deus, ele se encontrava como uma ovelha desgarrada, como um servo de Deus, que desejava ser procurado, ser achado pelo Supremo Pastor, ou seja, por Deus. Quando ele diz aqui: ando errante como ovelha desgarrada, procuro o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Veja, meus irmãos, nós notamos aqui, além dos sofrimentos, das aflições que permeavam a vida do salmista, observamos a sua vulnerabilidade. A vulnerabilidade de um servo de Deus. Apesar da vida piedosa que o salmista tinha com Deus, e ele tinha sim, ele não era perfeito. E isso não o isentava dos sofrimentos e dos problemas. Apesar de toda a sua vida piedosa, de todo o seu amor profundo e devoção a Deus, isso não o isentava dos problemas, dos sofrimentos e das aflições. Note aí, anote esses versículos 67, 71, 107, 134, 153 e o 176 que estamos destacando. E eu quero destacar estes versos que nós lemos, que eu acabei de falar, o 67. Veja aí o 67. Antes de ser afligido, andava errado.
mas agora guardo a tua palavra. Veja o 71. Foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Olha o 107, meu irmão, minha irmã. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. E aí nós observamos os versos que eu falei, 134, 153 e este 176. É óbvio, meus irmãos, era óbvio que o salmista era um servo do Senhor. Era óbvio. Ele tinha uma vida de devoção a Deus, um amor profundo por Deus e pela palavra de Deus. Mas roga ao Senhor. Mas ao mesmo tempo ele roga a Deus por restauração. Por restauração. Ele não era perfeito. O salmista não era perfeito. Ele tinha problemas, ele tinha sofrimentos. Nós também não somos perfeitos. Nós temos problemas e temos sofrimentos. Não existe vida cristã sem sofrimento. Não existe um crente sequer, por mais devoto e piedoso, que seja livre de problemas, sofrimentos e eventuais quedas. Não existe. E você sabe disso. Por mais piedoso e devoto que este crente seja, não existe, não tem como. Ele não é livre, ele não é isento de problemas, sofrimentos ou eventuais quedas. Todos nós estamos sujeitos a cair em erros. Todos nós estamos sujeitos a cair em erros e pecados e a enfraquecer na fé. Então, uma das maiores bem-aventuranças, preste bem atenção nisso, uma das maiores bem-aventuranças do crente é ser guardado, sustentado e mantido, perseverando no caminho do Senhor, pelo Senhor, ou seja, pela graça e pela misericórdia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É uma das maiores bem-aventuranças do crente, ser mantido, ser sustentado e ser perseverando no caminho do Senhor, pelo Senhor, ser mantido pelo Senhor. E ao encerrarmos este estudo do Salmo 119, que esta última oração do salmista seja a nossa, seja a tua, seja a minha. Roguemos ao Supremo Pastor das ovelhas, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos socorra, que essa seja também a nossa oração o tempo todo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus tenha te edificado um pouquinho, em nome do Senhor Jesus. Amém.